Josué capítulo 14, quero ler com vocês do versículo 6 até o 14. O texto diz: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus, amém, glória ao Senhor. Queridos, esse texto bíblico fala de uma conversa, de um encontro entre Calebe e Josué, o líder das 12 tribos de Israel. E foi uma conversa rápida, não demoraram tanto ali, mas essa conversa foi tremendamente abençoadora, e a direção de Deus, e há assim, uma profunda revelação da vontade do Senhor para as nossas vidas. Dentro dessa conversa que eles tiveram, uma conversa rápida, uma conversa profética, uma conversa assertiva e uma conversa diretiva. Direções foram estabelecidas ali. Um novo ânimo acendeu no coração daqueles dois homens, dois líderes, Josué e Calebe, homens que caminharam juntos por tanto tempo, aguardando pelas promessas do Senhor. Mas algo chama a nossa atenção aqui, ao olharmos essa conversa entre esses dois homens, entre o líder Josué e entre Calebe. E algo que eu acredito que precisa ser visto com muito carinho para a nossa geração, especialmente para a nossa geração, para os dias atuais, é esse momento da conversa entre Josué e Calebe. Quando o Calebe, ele chega diante do seu líder e ele reivindica uma promessa que ele havia recebido há 45 anos atrás. Eu vou dizer uma vez mais, há 45 anos atrás. Esse homem está diante do seu líder e ele está reivindicando uma promessa que ele havia recebido do Senhor por intermédio de Moisés. E ele disse para o seu líder: lembra daquela promessa de 45 anos atrás? Queridos, como é relevante essa palavra, como chama a nossa atenção, como precisamos despertar para o entendimento, para alguns entendimentos que tivemos, que temos ao ler essa porção das Escrituras. E eu creio que existem algumas chaves para o nosso entendimento, existem algumas chaves para conhecermos a revelação de Deus dentro dessa conversa que Josué e Calebe tiveram, uma rápida conversa. E eu creio que a primeira chave para entendimento daquilo que Deus quer falar conosco, para a nossa geração nos dias atuais,
é a forma como Caleb lidou com a questão do tempo. Porque uma coisa é você esperar por algo que você anseia, que você aguarda, que você espera que aconteça na sua vida por uma semana, um mês, né? Vamos ser assim, vamos expandir um pouquinho mais isso aí, por um ano. Vamos estender um pouquinho mais, 2 anos. Outra coisa totalmente diferente é você aguardar o cumprimento de uma palavra, de uma promessa, por 45 anos. Queridos, 45 anos, isso é uma vida. Tem gente que não chega a isso. 45 anos aguardando uma promessa. Eu acredito que para a nossa geração essa palavra, essa conversa entre esses dois líderes, e exatamente esse aspecto tem que ser considerado e de alguma forma tem que mexer a nossa estrutura, o nosso coração. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa geração se tornou uma geração extremamente acelerada. Nós somos acelerados, todos nós somos acelerados e estamos sendo acelerados a cada dia. Todos os dias nós estamos sendo acelerados. Eu recordo que dias atrás recebi uma ligação de uma empresa, eu creio que de um produto que eu consumi, comprei, adquiri, alguma coisa assim. Eles queriam um feedback, né, queriam fazer uma entrevista. E assim, eu falei, olha, na primeira oportunidade não tinha como atendê-los, estava no trânsito. Eu falei, me ligue depois, daqui 30 minutos, 40, não, eu vou poder atendê-los. Aí o rapaz ligou, e ele comentou, falou, olha, somos a empresa tal, gostaríamos de fazer uma entrevista, né, rápida, sobre esse produto, assim. Eu falei, querido, quanto tempo vai levar essa entrevista? Ele falou, olha, de 8 a 12 minutos. Queridos, a hora que ele falou de 8 a 12 minutos, eu me vi assim, né, ao telefone, respondendo uma entrevista de uma empresa que eu não conheço. 12 minutos, eu falei, olha, infelizmente eu não tenho esse tempo. 12 minutos, pensei que fosse uma entrevista assim, alguma coisa do tipo 30 segundos. 30 segundos eu teria para responder alguma, agora 12 minutos. Depois que eu desliguei, agradeci, né, de forma bem educada, o moço falou, olha, infelizmente, desculpa, eu não tenho esse tempo. Desliguei, eu fiquei rindo. Eu fiquei rindo pela resposta que eu dei. Porque é bem verdade, você tem, lógico, 12, 15 minutos, meia hora, 1 hora, para outras coisas. Você faz, você administra o seu tempo. Agora, eu não tenho, de fato, eu não tenho 12 minutos para ficar numa entrevista ao telefone. Não tem como. E eu percebi que isso é fruto, né, de muita informação, temos sido bombardeados com muita informação nos dias atuais. Eu fiquei imaginando, por exemplo, né, a nossa geração esperando diante de um computador para que o teu programa rode. Você fica ali, você dá um clique, dá um F5 para atualizar, um Enter para que a página rode, né? E aí surge aquela mensagenzinha, né? Vá tomar um café, vá tomar um suco, coma um lanche, que daqui dentro de 10 minutos a página vai ser oferecida para você. Meu Deus do céu, quantos conseguiriam ficar diante de um computador, diante de um programa, esperando 5, 10 minutos para a página rodar? Não tem como. Não tem como. Nós somos frutos, né? Somos frutos, resultado de uma série de informações, temos sido bombardeados por uma série de informações. O tempo, muitas vezes, vem diante do nosso colo, se põe diante de nós, né? E ele acaba se tornando um peso se nós não soubermos administrar esse negócio. É por isso que muita gente, né, recebe o Evangelho, por isso que muita gente recebe a palavra do Senhor, e elas recebem com um prazo de validade, elas não conseguem não conseguem sustentar uma promessa, uma palavra de Deus por muito tempo. Elas não conseguem administrar uma promessa do Senhor ao longo dos anos, elas se perdem com o tempo. E quando eu olho para a vida de Caleb, esse homem que recebeu uma palavra do Senhor e sustentou essa palavra, sustentou com avidez, uma promessa do Senhor por 45 anos, eu falo, meu Deus do céu, precisamos aprender com esse líder, precisamos desenvolver técnicas, né, para trabalhar com o tempo com esse líder. Que baita homem de Deus! O tempo precisa se tornar um aliado e não um inimigo, amém? Precisamos aprender, né? Precisamos, como diz o salmista, Senhor, ensina-nos
no decorrer dos anos, ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos coração sábio. Eu imagino o Caleb, queridos, 45 anos, sustentando aquela palavra. Eu imagino ele administrando, né, aquela palavra ao longo dos anos, né, e administrando as tensões do coração, da alma, as inquietudes da alma, muitas vezes a cobrança de pessoas com as quais ele convivia. E aí, Caleb, como é que é? E aquela promessa que você recebeu de Moisés? Até agora nada, cara. 10 anos se passaram, 15, e até agora nada. Se Caleb não administrasse bem o tempo em seu favor, ele ia entrar em conflito, em desespero, ele iria estar jogando, né, chutando o pó do arraque, falando, eu não quero mais saber disso aqui, né, eu vou partir para outra. Não, 45 administrando e entendendo, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus não tem nenhuma promessa miojo para a minha vida. Promessa miojo acontece em 3 minutos, é um negócio assim rápido, né? Não te sustenta por muito tempo, mas você vê o resultado assim de forma imediata. E muitas vezes as pessoas se relacionam com o Senhor dessa forma, esperando, né, que alguma promessa miojo aconteça de forma rápida, uma solução, uma resposta muito rápida. Caleb administrou aquilo. As tensões do coração, as pressões exteriores das pessoas com as quais convivi, administrando bem, de forma tranquila, sabendo, Deus está no controle, e a minha promessa, de alguma forma, ela está sendo preparada. O coração daquele líder, daquele homem de Deus, Caleb, estava sendo preparado para aquele momento que aconteceria 45 anos depois. Muitas vezes Deus não libera a sua palavra de forma pronta para as nossas vidas, porque não temos estrutura, não estamos prontos. Não, aquela promessa, por incrível que pareça, aquela promessa, se for entregue nas nossas mãos, a coisa pode se perder, ou nós mesmos podemos nos perder pelo cumprimento antecipado de uma promessa. Por isso o Senhor reserva, e eu creio que Deus tem coisas tremendas para nós, para a igreja, né, do século 21, para esses dias, para essa geração atual, queridos. Não se permita assim ser consumido, tragado, né, pela essa coisa, né, desenfreada do tempo. Graças a Deus por tantas coisas boas que têm acontecido, as inovações tecnológicas e tudo mais, mas isso não pode nos engolir. Isso não pode roubar-nos das firmes e eternas promessas do Senhor. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, creia, fica tranquilo, vai acontecer. De repente você olha a sua volta e fala, meu Deus, não estou vendo, não está acontecendo, fica tranquilo, está no processo, Deus está trabalhando isso aí. Deus está trabalhando o teu coração. Deus está elastecendo o teu coração, a tua alma, teu espírito, as fibra moral, fibra no teu caráter, para que quando chegar o momento, você não vai se perder, você vai saber trabalhar bem aquilo ali. Aleluia. Amém, amados? Aleluia. Isso é uma chave para entendimento de como é que esse homem conseguiu sustentar a sua fé, as promessas do Senhor, naqueles dias por 45 anos. Aleluia. É tempo, hein? Sim ou não? Eu estou olhando para vocês aqui, eu creio que nenhum de vocês tem essa idade. Fica até difícil vocês pensarem, meu pastor, o que é esse negócio? 45 anos, né? Eu vou levar ainda pelo menos mais 20 anos para chegar a essa idade, né? É um negócio assim, difícil, né? Ter alguém fazendo assim ali para mim, não é verdade, querido? É. Agora uma segunda chave para entendermos como é que Caleb pôde trabalhar essa coisa no seu coração, na sua alma, né? A promessa que havia recebido do Senhor através de Moisés por tanto tempo, sem se perder, sem se extraviar, queridos. É a forma como ele manteve a promessa bem viva no seu coração. Fala assim comigo, a segunda chave. É a forma como Caleb manteve a promessa bem viva no seu coração. Quando você olha a conversa de Caleb com Josué, você percebe como esse homem tinha, assim, muito presente os detalhes da promessa. 45 anos depois, eles se reencontram,
num determinado momento da caminhada. E Caleb então ele chama o seu líder para uma conversa, 45 anos depois, e ele abre o coração dele para o seu líder, e ele conta em detalhes como é que ele recebeu a promessa. Ou seja, ele não tinha informação assim solta, né? Ele não tinha fragmentos da promessa na sua mente, no seu coração. Não eram fragmentos, não era tipo assim uma conversa, né? Josué, eu tenho a impressão que há 45 anos atrás, né? Você lembra, Moisés falou alguma coisa, tinha uma promessa assim para... Não, queridos, era de forma precisa, contundente, pontual. Ele disse: Josué, você lembra? Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, e ele sabia o lugar, em Cades Barneia, a respeito de mim e ti. A promessa foi em tal lugar, envolvia nós dois. Tinha eu 40 anos, naquela época eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Meus irmãos desesperaram o coração por conta do meu relato, mas eu fiquei firme, eu relatei tudo, né? Eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Queridos, essa promessa estava muito viva no coração de Caleb. Ele não tinha fragmentos da promessa, não, coisas desencontradas na sua alma, no seu coração, não. Ele podia relatar como de fato relatou para o seu líder, com precisão, com detalhes. Sabe que o que me espanta é que às vezes nós não conseguimos lembrar o que foi pregado no culto passado, na reunião passada. Às vezes, se nos perguntarem, qual foi a palavra mesmo que nós ouvimos domingo passado, na reunião passada? Você leva um tempo, é possível que você vá recordar, é possível que você lembre, vai levar um tempinho, não é verdade? Vai levar um tempinho, você fala: meu Deus do céu, eu sei que está entre Gênesis e Apocalipse. O pastor deve ter falado alguma coisa sobre Jesus naquele dia, mas o que foi mesmo que ele falou? Meia hora depois você começa a lembrar pedaços da pregação. Esse homem sabia com detalhes a promessa que ele havia recebido 45 anos atrás. Ele sabia qual era a cor, ele sabia qual era o cheiro, ele sabia onde estavam os pontos, onde estavam as vírgulas, ele sabia. Por quê? Sabe, queridos, algo que nós precisamos entender nesse processo de guardar, de reter, de manter, de suster a nossa fé ao longo dos anos, e nós precisamos aprender a entender isso com urgência, é que muitas vezes nós exercitamos apenas, né, esse sentido, o sentido da audição, ao interagirmos com o Eterno. Nós colocamos a nossa audição assim, né? Nós abrimos bem o ouvido, ouvimos, né? Degustamos pelo ouvido aquela palavra. E ficamos empolgados porque ouvimos. Mas a audição apenas te leva a caminhar por pouco tempo. Quando nós utilizamos a audição de forma isolada, nós temos alimento, graça, força para caminharmos por um pouco tempo. Por isso que muitas vezes nós ficamos sempre assim desejosos por uma comida nova, desejosos por algo novo da parte do Senhor. Por quê? Porque nós apenas ouvimos. Nós precisamos envolver nesse processo da interação com o Eterno, precisamos envolver outros elementos do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas a palavra é estabelecida. Quando você entra apenas com a audição, queridos, você caminha com um determinado caminho, um determinado tempo, mas logo você se enfraquece e você precisa de um novo alimento. Agora, quando você une, né, quando você une a tua voz, a audição, quando você começa a profetizar as promessas que você ouviu, aí a coisa muda.
Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a palavra é estabelecida. Você traz, juntamente com a tua audição, uma nova testemunha. Opa, eu ouvi essa promessa, essa palavra, e eu tomo essa palavra sobre a minha vida. Eu me aproprio dessa palavra e eu começo a profetizar. Eu estou trazendo uma outra testemunha para entrar comigo nessas verdades eternas, nesse campo espiritual do relacionamento com o Senhor. Quando você abre no livro de Romanos, capítulo 10, você vai entender uma instrução de Paulo àquela igreja. Ele está dizendo, né, que se com a tua boca você confessares a Jesus como o Senhor, e no teu coração você crê, você será salvo. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a boca, né, as palavras também não podem caminhar vazia ou sozinhas, isoladas. Ela precisa se aliar a um processo de fé no coração. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo é estabelecido. O que Paulo está dizendo? Alia a profecia ao aspecto profético, né? Quando você professar Jesus, alguma coisa tem que acontecer aqui dentro. Não pode, do contrário, vai ser apenas uma profissão vazia, destituída de poder. Se você apenas professa e aquilo está sozinho, você vai caminhar por um tempo. Agora, quando aquela coisa está encravada no teu coração, está bem assentado no teu coração, esquece, você vai embora. 40 anos, 45, uma vida inteira servindo ao Senhor, aliançado, caminhando com Ele. Amém, queridos? Aleluia! É por isso que nós entendemos um outro aspecto da ordem de evangelização, quando Jesus diz lá em Mateus, né, ide por todo mundo, né, pregai o evangelho. Você fica pensando, meu Deus, mas pregar o evangelho? Você fala assim, é verdade, eu preciso pregar o evangelho, porque se eu não pregar o evangelho, outras pessoas serão privadas da possibilidade, da oportunidade de ouvir as palavras de salvação. Agora, o outro aspecto é que quando eu prego, eu me comprometo a viver aquilo que eu estou pregando. Então eu coloco todo o meu corpo, alma e espírito, eu me envolvo naquele processo de dar um testemunho de vida em relação a tudo que eu estou professando. Então eu não tenho uma caminhada de poucos dias, eu tenho uma caminhada de anos, uma caminhada em aliança com o Senhor. Amém? É por isso que muita gente ouve apenas a palavra do Senhor e não as põe por obra, não as põe por prática, e aquela coisa acaba se perdendo na vida da pessoa. Você fala assim, meu Deus do céu, mas a pessoa, eu não sei, dava sinais de que ia romper, de que iria acontecer, e de repente se extraviou. Por quê? Era um bom ouvinte. E o bom ouvinte, apenas o bom ouvinte, ele se assemelha a alguém que vai diante do espelho, olha a sua imagem e sai. Mas ele tem que voltar, porque em seguida ele se esqueceu de como estava. Compreendem? Essa é a segunda chave. Essa palavra estava muito bem viva no coração de Caleb, queridos. Eu fico imaginando Caleb caminhando, né, ao longo desses 45 anos. Eu fico imaginando Caleb sentado com seus amigos, seus companheiros. Eu fico imaginando Caleb, ao invés de ser bombardeado pelo tempo, pelas pressões e pelas cobranças das pessoas, eu fico imaginando Caleb sentado com essas pessoas e dizendo, ei, você sabe que eu carrego uma promessa de Deus sobre a minha vida. Você sabia? Isso é o testemunho, isso é a proclamação, isso é o aspecto profético. Quando você se torna passivo demais, sendo apenas bombardeado pelas cobranças das pessoas que exigem de você, você fica assim refém, né? Tem uma postura vitimizada de tudo. Agora, quando você se levanta como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que professa, né, que proclama, que profetiza, você envolve todo o teu corpo, e você não perde a oportunidade. Caleb não perdia a oportunidade, eu creio, né, assentado, andando, caminhando, ele sempre estava ali profetizando as promessas de Deus sobre a sua vida. Deus falou por boca de Moisés que me daria tal lugar, e eu estou indo para aquele lugar. Eu estou caminhando em direção a essa promessa do Senhor. Mas Caleb, quando foi isso? Já se passaram 10 anos, a coisa está pertinho.
está pertinho, porque o meu Deus não falha, meu Deus não tarda, aleluia, aleluia, essa promessa está chegando, ela vai chegar quentinha, oh, aleluia. Finalmente, eu quero olhar com você a última chave, para que possamos entender de fato como é que Caleb administrou essa promessa por 45 anos na sua vida, sem desviar os seus pés, sem resvalar os seus pés. E essa terceira chave, última chave, diz respeito ao lugar do nosso destino. Fala assim comigo, a última chave diz respeito ao lugar do nosso destino. Queridos, antes de conhecermos, antes de recebermos a palavra do Senhor, nós estávamos num lugar natural e num lugar espiritual, respectivamente. Nós nos encontrávamos num lugar natural e num lugar espiritual. Isso antes de encontrarmos o Senhor. A Bíblia fala sobre isso, Paulo fala sobre isso em uma das suas cartas, que ele nos libertou de um império de trevas, e ele nos transportou, ou seja, nós nos encontrávamos, o homem sem receber a palavra do Senhor, ele se encontra num lugar natural e espiritual que lhe é desfavorável. Porém, quando ele recebe a palavra da revelação, quando ele tem Jesus Cristo na sua vida e o recebe como o Senhor e Salvador, ele é transportado, ele é transferido naturalmente e espiritualmente. Coisas tremendas acontecem na vida desse homem. Naturalmente, ele não se torna, logicamente, um religioso, ele não deixa de fazer algumas coisas, porque a religião lhe impõe, porque a igreja impõe, porque a comunidade de convívio lhe impõe, não, porque a ação espiritual, que está ali gerando coisas tremendas na sua vida, no seu interior, o conduzem a deixar algumas coisas que ele sabe que naturalmente lhe serão por laço, então ele deixa. Há uma mudança em aspectos naturais, mas o principal são a postura, a posição espiritual que assumimos. O estranho é quando essa transformação, a metanoia não acontece. Quando a mente não acompanha a transformação, o deslocamento que o Espírito do Senhor quer conduzi-lo, quer conduzir-nos. Quando o Senhor liberou uma palavra sobre a vida de Caleb, 45 anos atrás, Caleb recebeu aquela palavra. E 45 anos depois, ele conversando com seu líder, quando ele teve a oportunidade, ele diz: você lembra, Josué, a palavra que o Senhor liberou sobre nós através da boca de Moisés? E ele disse que ele me daria este monte. Agora, dá-me este monte. Há 45 anos atrás, Caleb havia recebido uma palavra de destino para a sua vida, queridos. Há 45 anos atrás, ele havia recebido uma palavra do Senhor, dizendo: o teu lugar, o lugar que eu vou te dar é um lugar alto, é um monte. E a partir daquele momento, queridos, ele começou a viver não como alguém dos pântanos, não como alguém dos lugares baixos. Ele começou a viver como alguém dos lugares altos, dos montes. Queridos, isso é chave para a revelação do nosso lugar espiritual em Deus. Deus não nos chamou para os lugares baixos, e nós não nos sentimos como quem vive nos lugares altos, como quem recebe de níveis altos de Deus, quando nós nos assentarmos com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Não, nós já estamos nele. Você não caminha como um homem próspero quando você prospera, não. É quando você recebe a promessa do Senhor, então você começa a caminhar, e você começa a declarar. Você não caminha como um homem de paz quando à sua volta está tudo bem, está tudo tranquilo, não. É quando você recebe a palavra do Senhor, o Deus de toda a paz entra em aliança com você, e a partir daquele momento, a paz do Senhor, a paz de Cristo,
ela é o árbitro dos nossos corações, ações, motivação e atitudes. Então você começa a caminhar nos lugares altos. Amém, amados? Isso tem a ver com o nosso destino, isso é chave para entendimento da postura, da posição assumida por Caleb, amados. Quando ele recebeu há 45 anos atrás uma palavra dizendo: eu vou te dar este monte, aleluia. Ele começou a caminhar como quem já estava, né? Como quem estivesse habitando naqueles dias, nos lugares altos. Quando um homem de Deus recebe uma palavra do Senhor, uma promessa do Senhor, ele muda o seu posicionamento, ele muda de endereço natural, endereço espiritual. Você não encontra mais aquele homem no lugar da lamúria, você não encontra mais aquele homem no lugar da bebedice, no lugar da confusão, não, você sabe, esse homem ele é transportado, e quando ele recebe essa promessa, ele recebe essa palavra, ele se posiciona nos lugares altos. Às vezes você convive com pessoas e à sua volta você percebe, meu Deus, quanta confusão, quanto burburinho, quanta coisa solta, quanta coisa desencontrada, quantos fragmentos de relacionamentos, quantos fragmentos, quanta ferida, e você caminha de forma tranquila. Essa semana ontem, melhor dizendo, recebi a ligação de um pastor, um amigo nosso, e perdeu a mãe 2 dias atrás, e ele me ligou para conversarmos sobre aquilo, e eu perguntei: como você está se sentindo, querido, da família, como está? Ele falou: pastor, havia assim, muito desespero no coração de muita gente. Ele falou: mas eu estava tranquilo, pastor. Antes disso acontecer, Deus já começou a me falar que ela seria recolhida. E Deus me mostrou como, e Deus me deu até a data. E eu comecei a dizer isso, e eu comecei a profetizar sobre essas visões na igreja onde ministro. Falei, quando aconteceu, eu já estava preparado, eu já sabia. Eu fiquei sereno, fiquei tranquilo. Eu estou tranquilo, Deus está no controle. O que é isso? Você recebe de Deus e você se posiciona nos lugares altos. Você recebe uma nova identidade em Cristo Jesus e você não espera que um dia, na revelação dos santos, na ressurreição dos mortos, você vai ter um novo corpo. Não, é agora, é agora. Essa palavra de Deus é uma palavra para a sua vida, para a minha vida, querido. Nós não fomos criados, nós não fomos formados, não fomos chamados para os lugares baixos, nós não fomos chamados para os pântanos ruidosos, confusos, lamacentos, não. Nós não fomos chamados para andar nos caminhos de laço. Fomos chamados para andar sobre os montes, os lugares altos do relacionamento com o Senhor, aleluia, relacionamento dentro de casa, aonde nós caminharmos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, aleluia. Vamos nos colocar em pé, queridos, para a gente encerrar esse momento, em nome de Jesus, aleluia. Ele sabia, diz assim comigo, Caleb sabia que ele havia sido chamado para os lugares altos, para os montes, e ele caminhava como quem já havia conquistado, como quem já havia chegado ao seu destino. Amém, amados? Você e eu fomos chamados, você e eu temos uma palavra, uma promessa do Senhor nas nossas vidas. E Deus não tem nenhuma promessa, nenhuma palavra, nenhuma promessinha perdida, desencontrada, desconexa para a sua vida, dizendo, ei, o teu lugar é na caverna, ei, o teu lugar é nos pântanos, ei, o teu lugar é nos lugares baixos. Não, você pode passar por vales, e alguns vales são, às vezes são assim, destinados na nossa vida, numa determinada estação, época, você atravessa aquele negócio, você passa por aquilo, sabendo, eu não sou desse lugar,
Eu não sou desse lugar, eu tô de passagem, eu estou caminhando por aqui, mas o meu destino são os montes. Eu estou passando por essa situação, eu vejo tanta coisa, eu vejo tanta diversidade, eu vejo tanto vento contrário, eu vejo tanta luta, e é tanta pressão ao meu redor, mas eu não sou desse lugar, o lugar da pressão, do desencontro, não. O lugar que o Senhor tem para a minha vida são os lugares altos. Moisés diz: eu estou partindo. Ele chamou toda aquela comunidade que caminhava pelo deserto. Ele falou: estou indo embora, gente, estou de partida, mas saibam disso, eu e a minha casa já decidimos. Vocês decidem a quem vão servir, eu e a minha casa nós serviremos o Senhor. Josué, seu seguidor, seu sucessor, fez a mesma coisa. Decidam se vocês vão servir aos deuses dessas demais nações. Nós não, eu e a minha casa serviremos o Senhor, porque homens que tinham destino, homens que tiveram um encontro com a palavra do Eterno, tinham um destino, foram marcados para um destino, um lugar alto. E ainda que você possa passar por situações adversas, conviva com situações adversas, interaja com a revelação de Deus, com a palavra eterna, profética, as promessas do Senhor, sabendo: estou de passagem, estou passando, eu ainda não consigo entender porque esse lugar baixo, porque esse lugar de dor, eu ainda não consigo compreender tudo isso, mas eu sei, Pai, eu sei que eu não sou daqui, não fui marcado nem chamado para isso, eu estou passando. Senhor, tenha misericórdia, que seja uma passagem rápida. Aleluia! E você passa e passa rápido, porque tem gente que puxa o freio de mão, tem gente que passa por tempos de adversidade, por vales, por lutas, ele puxa o freio de mão, fica patinando naquele barro, naquela lama, fica chorando, 5, 10 anos, 1 ano chorando, lamentando, 10 anos travado na sua vida espiritual, travado ali, acredita, chega naquele barro, naquela lama, fala: Deus esqueceu de mim. Mentira do diabo. Deus não me ama, mentira do diabo. Mentira, para que você não continue caminhando, avançando para o teu destino. Deus quer acelerar-nos. Eu fico assim, eu fico admirado com pessoas que travam em algum determinado momento. Eu fico admirado com pessoas que não conseguem ir à frente. Eu fico admirado. Deus tem um destino para ele e você não pode empurrar. Se você empurrar, você machuca. Se você empurrar, você vai trabalhar um aspecto que não poderia trabalhar, que é o aspecto exterior. A pessoa pode até sair na força do teu empurrão, mas essa coisa tem que acontecer aqui dentro. Aconteceu na vida de Caleb, e 45 anos depois, ele disse para o seu líder: eu estou com a mesma força que eu tinha naquele dia, estou com a mesma força, o mesmo ânimo, o mesmo gás. Eu estou renovadão, 45 anos depois, eu estou assim energizado. O Espírito Santo, em outras palavras, é como se ele me energizasse. Foi uma bomba do Espírito Santo, um dínamo do Espírito Santo. Estou aí prontinho para subir, para conquistar. Ai dos adversários que estiverem à frente, vou passar em cima, porque na força do Eterno, o Deus que porventura liberou a palavra, Ele é poderoso para conduzir-nos a esse lugar, para afastar os adversários. Toma essa palavra para a sua vida, creia nessa palavra, não permita que o tempo se torne um algoz, um adversário, traga o tempo em seu favor, um aliado para caminhar com você. Ele está tornando o teu coração mais sábio, Ele está tornando você uma pessoa mais experiente, mais sábia, para que no momento certo você vai poder aproveitar das promessas eternas do Senhor, sabendo usar aquilo ali para a honra e glória do Senhor, sem se lambuzar com aquilo. Toma outra chave. Você não permita apenas ser um cristão
ouvinte da palavra. Seja praticante, dê o teu testemunho, proclame, profetize as oportunidades que lhe vêm à mão. Você fala assim: obrigado, Senhor. Você pode levantar a sua mão e dizer isso. Agradeça ao Espírito Santo, fale com Ele nesse momento. Fala: obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem me dado para proclamar as Tuas palavras, as Tuas verdades. Obrigado, Espírito Santo, eu não quero perder nenhuma das tuas verdades. Eu não quero me tornar apenas alguém que ouve, né, e em seguida já esquece. Não, eu quero ser um desses homens, uma dessas mulheres que receberam a promessa do Senhor, tomaram posse, por isso creem, por isso profetizam, por isso anunciam as boas novas. Esse é o tempo das boas novas, e eu sou um desses que tem proclamado, tem vivido as Tuas palavras. Senhor, nos permita também, nós te pedimos, que nada venha afastar-nos do nosso destino. Sabemos que não fomos criados, formados, chamados para os lugares baixos, não, ó Deus, não, esse não é, verdadeiramente não é o nosso lugar, ó Deus eterno. A luz não é colocada debaixo de uma mesa, mas no velador, no lugar alto. Esse é o nosso destino, Senhor, refletirmos a presença, a glória do Teu santo e poderoso nome. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a Tua igreja, ó Deus, a caminhar, a avançar, a romper, ajuda a Tua igreja, Senhor, ó Deus, destrava esse homem, destrava esse lar, essa mulher, destrava o coração dessa família, Senhor, que ainda está embaraçado, empacado com situações, ó Deus, que os enlaçaram. Deus, permita que eles avancem, que eles subam em direção aos montes, aos lugares altos, Pai. Confiamos na Tua boa mão, sabemos que o Senhor há de fazer isso. Confirma a Tua palavra sobre essa igreja, sobre essas famílias, sobre todo homem, toda mulher, sobre toda a casa que ouvir essa palavra, que se cumpra sobre eles, Senhor, ó Deus, e que haja um liberar do Teu Espírito das muitas águas, conduzindo os Teus filhos ao lugar de destino. É o que nós te pedimos, que a boa mão, que a graça do Senhor abunde em tudo aquilo que nós fizermos, no temor, debaixo de um conselho santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Povo de destino eterno e santo, uma semana tremenda, abençoada sobre a sua vida, em nome de Jesus, aleluia.